Pronto, já estamos gravando a aula. Deixa eu mandar uma mensagem aqui só para uma aluna, que ela falou que enviou o trabalho, mas eu não recebi. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos começar nossa aula. Hoje, pessoal, triplas, né? Semana passada nós fizemos uma revisão, falamos um pouco sobre a integral dupla, e hoje, de fato, nós vamos estar falando sobre o processo de integração tripla, tá? Vocês estão assistindo, estão conseguindo ver o meu PowerPoint aqui, pessoal? Sim, tudo certo. Beleza, tranquilo. Eduardo, conseguiu fazer o exercício lá, olhando lá o exercício do Aba? Sim, eu consegui ter uma base. Eu só não entendi o finalzinho da primeira parte, mas depois eu vou correr atrás para entender melhor. Mas a segunda Beleza, parte eu consegui fazer perfeitamente. tranquilo, beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar de fato. Quando a gente fala do processo de integração, lembrando, né? Vou fazer aqui uma breve revisão para a gente começar a nossa aula de hoje. Quando a gente fala de integração, a gente está falando de soma, né? Uma integral é um artifício matemático onde a gente faz várias somas, né? De diversas áreas, embaixo de uma curva que é contínua no tempo, né? Então você tem uma função que ela não tem descontinuidade, e quando você fala que você está fazendo uma integral, você está somando todas as áreas, né, abaixo dessa função, tá? É um processo matemático muito interessante, muito usado na física, engenharia, matemática, vários tipos de análise, né? Essa integração, ela pode, como eu falei, ela é uma soma, e ela pode ser uma soma em uma direção, duas direções ou três direções, né? Uma soma em três direções, em duas direções, é uma integral dupla. Uma soma em três direções é uma integral tripla, né? No mundo em que nós vivemos, é um mundo tridimensional, essa que é a realidade, né? O mundo, só que, é claro, é possível que a gente possa analisar o mundo de forma unidimensional ou de forma bidimensional, só a gente fazer algumas adaptações para que isso ocorra. Mas quando a gente precisa fazer essas análises de fato de modo bidimensional ou tridimensional, a utilização das integrais duplas e triplas são fundamentais, tá? Quando a gente faz cálculos, por exemplo, de densidades, né? O que seria uma densidade? Densidade é a massa sobre o volume, né? Ou então da massa específica
como a gente trabalha com sólidos homogêneos, geralmente densidade e massa específica, elas são iguais. Então, quando você calcula densidades por área, né, densidades que a gente chama de superficiais, as integrais duplas são interessantíssimas, né? Em termos de utilização de outras coordenadas também, isso faz com que as integrais sejam um artifício matemático interessante, né? E a integral tripla também serve para calcular densidades, volumes, né? Outras grandezas físicas, né? Como o centro de massa. Então, a aplicação dela é em diversos campos, tá bom? É claro que hoje a gente já tem alguns programas computacionais que fazem algumas integrais, mas isso não é sempre, tá? Não é sempre que você pode recorrer a programas matemáticos para realizar as integrais. Não é porque os programas são limitados, mas às vezes você não tem o recurso do computacional para fazer aquela integral, né? Então é importante que vocês, como profissionais de engenharia, saibam realizar integrais, até mesmo para aplicar em outras áreas de conhecimento que não sejam necessariamente o cálculo, mas que sejam da área da física ou da própria engenharia, tá? Então, como eu comecei a aula, a gente falando que na semana passada nós tínhamos visto a aula de integração, fizemos muitos exercícios, né? Com integração simples, integração única, uma única integral. Trabalhamos com integração dupla, né? E hoje nós de fato vamos trabalhar com a integração tripla, tá bom? Então, como é que é a apresentação da integral tripla? Tripla. É essa daqui, tá? São três integrais, né? E nesse caso aqui eu estou calculando um volume, né? Então, por isso que apareceu um dv aqui. Quer dizer que isso aqui é um diferencial de volume, né? O que é o diferencial de volume? Qualquer volume que você vai calcular, né? Ele é a multiplicação da componente x pela componente y e pela componente z, né? Uma multiplicação dessas três componentes. Por exemplo, um paralelepípedo, né? Você faz A vezes B vezes C, esse é o volume do paralelepípedo, né? Então, a integral tripla, ela tem essa funcionalidade, ela te dá uma ideia desse somatório em termos tridimensionais, né? Como vocês estão vendo aqui na figura, tá? Eu estou calculando no plano x, xy, xz, yz, né? E zx, né? Todos esses planos são calculados. E aí, pessoal, os limites de integração, eu vou acrescentar o limite de integração em função do z, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma função, né, uma função d, né, contínua no espaço, então, com os limites de integração de a até b, de b até c, de m até n, né, a gente tem aí a nossa integração fica a função, né, de x, y e z, e aí você tem, olha, percebam uma coisa, tá? A função ela é de x, y, z e aparece dx, dy, dz. Deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Quando vocês observem aqui a regra, ó, a disposição aqui dos elementos dx, dy, dz. Como o dx está vindo primeiro, o dy segundo, o dz está vindo por último, isso aqui geralmente, pessoal, é como se fosse uma dica, tá? Mas uma dica de quê, Rafael? Uma dica de como que você pode proceder à integração, tá? Porque às vezes o aluno ele pode ficar com certa dúvida, né? De, pô, Rafael, qual a integração que eu faço primeiro? Qual a integração que eu faço por segundo, né? É, enfim, e essa disposição, né? Ela pode te ajudar, ela pode te ajudar a fazer essa integração. De que maneira? Da maneira seguinte: o dx é a primeira integral, o dy é a segunda integral e o dz ele fica sendo a primeira integral, né? Então você primeiro começa resolvendo dz, depois você resolve dy, depois você resolve o dx,
entendeu? Então, assim, é uma forma de ajuda para que você possa resolver as integrais triplas, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver algumas integrais triplas, né? Vou pedir para vocês aí, se vocês estiverem com caderno, ou puderem aí sacar uma folha, começar a resolver aí comigo essa integração. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu tirar essa página aqui rapidinho. E eu vou abrir um Word para a gente começar a trabalhar. Esperem aí, isso está abrindo o Word aqui. Só um minutinho. Pessoal, como tem muitos alunos ainda aí que não entregaram o trabalho, a gente vai terminar hoje a aula um pouco mais cedo, tá? E eu vou aguardar aí o pessoal que não entregou o trabalho me entregar. Lembrando, pessoal, que é importante a entrega hoje até meio-dia. Vou até colocar isso aqui lá no grupo, tá? Para que vocês lembrem disso. Peraí. Vamos lá. Todo mundo vendo aqui o meu documento no Word aqui? Uhum. Show de bola. Vamos colocar a integral aqui agora, que eu esqueci qual é. 2x yz. Tá, peraí. Inserir. Não, coloquei errado. Meu computador está um pouco lento hoje. Deixa eu colocar aqui a função 2x, yz. Peraí.
Caramba. Zero, um, zero, um, A2. Pronto. Agora sim. Consegui. Quatro. São múltipla. Vamos lá. Exercício. Exercício 1. Determine o valor da integral abaixo. Bom, vamos lá, gente. Então, a gente tem essa integração tripla aqui, tá? E aí a gente vai fazer aqui do que eu falei para vocês, né? Você vai começar aqui com a primeira integração e a gente vai começar integrando em termos de DZ, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui como é que fica a integração. Inserir. Aí aqui a gente coloca um dx. Coloca uma integração aqui. Aí aqui a gente coloca de 1 a 2, né? E aqui de 0 a 2 são os limites de integração, né? Aí aqui eu vou colocar um dy, tá? dy. E vou colocar essa integração aqui, ó. Pronto. Tá? E eu vou retirar esse cara aqui. Olha aqui, ó. Tá certo, gente? Então eu vou trabalhar fazendo a integração considerando o x, o 2xy constante, né? E eu poderia colocar isso aqui até de uma outra maneira, né? Para ficar mais simples. Vou repetir todo mundo aqui. Espera aí. Aqui eu vou colocar 2x, y. Porque se eles são constantes, qual a propriedade? Eles podem sair da integral. Não é isso, gente? Olha lá. Então, na verdade, eu estou começando fazendo uma integral de z dz. Perfeito? Então, qual a integral de z dz? Né? Vou fazer essa integração aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Então, tá tranquilo. Então, vamos lá. Vamos fazer essa integração aqui de z dz. Vocês podem fazer assim também, tá? Começando só fazendo sozinho, né? Uma integração de z dz de 0 até 1. Isso aqui é pra gente. Qual a integral de z dz, gente? Z ao quadrado sobre 2. Perfeito.
z ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é z ao quadrado dividido por 2. E aqui a gente vai colocar os limites, né? Os limites é de 1 até 0. De 0 até 1, quer dizer. Então, isso aqui fica sendo 1 meio, né? Porque 0 sobre 2 vai dar 0. Então, isso aqui é igual a 1 meio. Concordam comigo? Uhum. 1 meio. Então, a gente vai copiar essas integrais aqui. Eu vou voltar agora com esse 1 meio lá para dentro da minha integral, né? Esse 1 meio vai multiplicar esse cara aqui, né? Então, esse 2 aqui da frente vai sumir. Vocês conseguem perceber aqui comigo isso, né? Vou botar aqui do lado. Não precisa não, né? Vocês entenderam, né? Acho que sim. Não, porque, olha só, no lugar desse ZDZ, a gente coloca aqui, ó. Deixa eu colocar então. Ah, sim, que ele fica subtendido na equação. Isso. Tá vendo aqui? O meio, ele vem multiplicando todo mundo que tá aqui dentro. Aí vai cortar o 2 com esse 2 aqui. Vai ficar só x, y, dy, dx, dy, né? Aqui deixa eu até colocar o dx aqui que ele sumiu. Tá bom? Então, o 1 meio, o 2 aqui vai cortar com esse 2 aqui, vai ficar só xy, dx, dy, tá bom? Uhum. Então, copiar esse cara aqui. Então, esse cara aqui some. Esse 2 aqui também some, né? E aí, o x aqui, ele vai ser constante, né? Porque eu vou estar integrando em y. Ah, não. Esse dx não tinha mesmo, não. Tô viajando, gente. Desculpa aqui, tá? Fazendo confusão aqui. O dx já tinha colocado do lado de fora. Então, o x, ele fica constante, né? Então, ele vem para cá, para fora. Deixa eu colocar o x aqui como constante. Ó, o x vem aqui, vem aqui, ó. Vem para cá. E aqui a gente só fica com o y dy. Tudo bem até aqui, gente? Alguém não está entendendo aqui o processo? Foi. Tá de boa. Então vamos lá. Então vamos fazer essa integração aqui, ó. A integral de y dy é igual à integral de z dz, né, gente? Então a gente vai ter uma mesma situação como essa, como a anterior, né? É y ao quadrado. Deixa eu tirar aqui o z, agora é o y. Y ao quadrado sobre 2, né? E agora os limites de integração é de 0 a 2, né? Então, substituindo aqui 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Então, e o 0, 0 dividido ao quadrado sobre 2 vai dar 0, né? Então, essa integração aqui é igual a 2.
Perfeito? Show. Então a gente volta para a integração aqui do x. E aqui fica 2x, opa, 2x dx, né? Essa é a integração que eu vou fazer, tá? Então a gente pode colocar o 2 para o lado de fora, como sendo constante, né? Colocar o 2 fora. E aí ele sai daqui. E fica uma integração de x dx, que é uma integração que a gente já viu, a gente já sabe fazer, né? Vou copiar isso aqui tudo, porque não muda muita coisa. A integral de x dx vai dar x ao quadrado sobre 2, né? Só que agora é de 1 até 2. Tá certo? Vamos lá. Limite superior primeiro menos o limite inferior, tá bom, gente? Então, vamos lá. Como é que fica essa história? Vai ficar primeiro 2 ao quadrado, né? 4 dividido por 2, que dá 2. Então é 2, limite superior, né? Menos 1 ao quadrado, que é 1 sobre 2. Então é 2 menos 1 meio. Concordam comigo? Uhum. Aí quando você faz o MMC, né? Vai ficar 2, aqui vai ficar 1 aqui embaixo, né? O MMC de 1 e 2 é o próprio 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 1 em cima, né? Vai dar 3 meios, tá? Dá 3 meios. Ou 1,5, né? Também tá valendo, né? Seria a mesma coisa. Mas como já tem o 2 aqui do lado de fora, vai ficar mais fácil, né? Então, lembra que já tinha o 2 multiplicando aqui, né? Então o Uhum. resultado final vai ser 3. Dois vezes 3 meios. Então esse é o resultado da integral. E aí, pessoal? Dúvidas? Não dúvidas? Eu acho que foi. Foi. Jogou Foi, pra né? fora, tá. Uhum. Então, eu vou passar agora aqui um exercício 2 para vocês tentarem fazer, tá? Dá uns minutinhos aí para vocês tentarem aí trabalhar essa integração aqui, tá? Vou botar aqui uma função parecida.
Pronto. Aqui, gente, queria que vocês determinassem essa integração aqui, tá? O valor dessa integração aqui. Eu volto daqui a uns 5 minutos, tá bom? Pra gente corrigir Beleza. essa integral aqui, beleza? Show.
Opa, pessoal, voltei aqui. E aí? Acho que foi. Foi? Show de bola. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos ver como é que fica. Vou copiar mais ou menos aqui a estrutura para a gente poder conseguir fazer mais rápido, né? Então vamos lá, copiar aqui agora a função. Aqui a gente coloca o dy. E aqui a gente coloca o dx. 1 a 2. Menos 1 aqui a 2, né? Esse limite aqui. E esse limite aqui é menos 3 a 1, né? Então vamos lá. Bom, como já falei, né? O xy ao quadrado ele vai ser constante, então eu posso até colocar ele para o lado de fora aqui da integral, né? Então tá aqui. Vou pegar esses dois caras aqui. E pronto, né? E se eu quiser eu posso colocar até o x já para cá, né? Mas vamos fazer devagar. Primeira integração a resolver, essa daqui, né, em z. Isso aqui vai dar z ao quadrado sobre 12, a gente já sabe, já temos até aqui. É isso feito, mais ou menos. E aqui. Só que o limite de integração aqui agora é menos 3, né? Menos 3 a 1, né? Bom, então a gente coloca limite superior primeiro, já está aqui, 1 meio, menos o limite inferior, né? Vai ser menos 3 ao quadrado sobre 2. Menos 3 ao quadrado, pessoal, fica 9 positivo, né? Porque o menos, mesmo ele estando elevado a um expoente par, ele fica sendo um número negativo, um número positivo, né? Se ele fosse um expoente ímpar, nós teríamos um, um valor negativo, tá? Se ele fosse elevado a menos 3, elevado a 3, né? Aí ficaria menos 27, tá? E assim por diante. Então, 1 meio menos 9 meios, né? Vai dar menos 8 meios, né? E isso aqui vai ser igual a menos 4. Perfeito, gente? Uhum. Tranquilo? Então, a nossa integração aqui, vamos voltar, né? Esse aqui é nosso processo de integração em Z. Aqui agora nós temos um menos 4 aqui, né? Então, vamos colocar todo mundo que é para constante para fora das integrais, né? Então a gente pode colocar uma integração dessa maneira aqui, ó. Ver se não é verdade. Vou colocar aqui, ó. Vou botar o menos 4 para fora de tudo aqui. Aqui fica o x. E aqui todos esses caras vão para fora. Vê se não é realidade aqui, gente. Né? Eu coloquei aqui o menos 4, que é uma constante, ela pode sair de todas as integrais, né?
O x ele é uma constante para y, então coloquei ele aqui. E ficamos só com y ao quadrado dy. Vamos à integração. Tá? Bom, a integral de y ao quadrado dy é y ao cubo sobre 3, tá? Então vamos colocar isso aqui. Vamos copiar esse cara aqui. Já vai me facilitar a vida. Só que aqui agora é ao cubo sobre 3. Isso aqui vai de menos 1 até 2. Né? Então, vamos substituir o limite superior primeiro, né? Isso aqui vai ser 2 ao cubo sobre 3 menos menos 1 ao cubo sobre 3 vai dar 1 ao cubo sobre 3, né? 1 sobre 3, né? 1/3. Então, vamos copiar aqui. Dois ao cubo, meus amigos, dá 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 8 terços menos 1 terço vai dar 7 terços. Não é isso? Tudo bem aqui, gente? Uhum. 7 terços. Tá certo? Beleza? Então, esse aqui é o resultado da minha integração, mais uma constante, né? Que a gente pode colocar para o lado de fora da integração, né? Então, pegando aqui, deixa eu copiar aqui só o que me interessa. Menos 1 elevado ao cubo não é menos 1? Menos 1/3 ali também? Aí não fica mais? Peraí. Menos 1 é negativo, Aí elevado ao fica... cubo fica negativo, tá certo. Menos com menos aqui vai dar Dá mais. mais. Claro, obrigado. Isso muda totalmente a nossa história. Aí o valorzinho fica 3. Perfeito, Eduardo, perfeito. Então, eu até fiquei olhando mais um tempo para ver se estava tudo certo. Esse 3 aqui vem para fora, né? Ele é positivo, né? Ele é positivo. Então a gente fica com um 12 aqui do lado de fora, né? Porque o 3 vai multiplicar pelo 4 que estava aqui fora. Esse cara aqui some. E a gente fica só com a integral de x dx. Tá certo? A integral de x dx a gente também já sabe, né? Vai dar x ao quadrado sobre 2. Né? E já tinha um 12 aqui na frente. Né? Isso aqui vai ser igual. Vai ser igual a 2 ao quadrado sobre 2, que a gente já sabe quanto dá, né? 2 ao quadrado vai dar 4. 4 dividido por 2 dá 2, então é 2. Menos 1 meio, né?
que vai dar 3 meios, não é isso? A gente já fez isso Isso. aqui, né? Então, essa nossa integração vai ser menos 12 vezes 3 meios, né? Que vai dar menos Menos 18, é 18. isso? É, Menos sim. 18. Tá certo? Tranquilo, gente? Show. Muito bom. Então, vamos retornar aqui. A nossa aula. Professor, volta, por favor. Onde Oi? pedir. Oi, Marcos. Retorna lá, por favor. Retorna lá, por favor. Só o finalzinho, por favor. Tá ok. Você tá vendo aí, Marcos? Alô, Marcos? Abaixa um pouquinho, por favor. Ah, tá. Esse aqui, ó? Isso, obrigado. É rapidinho. Ah, tá. Você quer copiar, né? Não, copiar não, conferir. Ah, conferir. Não, porque às vezes quer copiar, pô. De repente, tá copiando uma parte ali e tal, não sei o quê. Tem alguma dúvida, alguma coisa assim? Por que você multiplicou por menos 12? Porque ele já tava aqui do lado de fora, ó. Menos 12, ó. Tá vendo? Ah, tá. Porque Então, quando eu se eu tivesse integrei. qualquer número. Pode falar. Fala. Não, se tivesse qualquer número aqui no lugar do 12, então, seria multiplicado lá no final? Sim, é porque, olha só, quando eu integrei em Z, surgiu o menos 4. Aí eu coloquei ele lá pro lado de fora. Quando eu integrei em Y, surgiu um 3. Aí quando eu coloquei ele pro lado de fora, ele está multiplicando o menos 4. Ficou 3 vezes menos 4. Aí ficou menos 12, entendeu? Como se isso aqui fosse uma sobra das integrais que eu fui fazendo anteriormente do x, entendeu? Entendi, Foi entendi. sobrando. Aí agora eu resolvi a integral do x e já tinha o menos 12 do lado de fora. Aí eu multipliquei o menos 12 por 3 meios. Tá bom, tá bom. Obrigado, tá? Pode voltar lá. Obrigado. Valeu. Bom, gente, agora vamos caminhar. Porque nem sempre. Opa, peraí. Nem sempre a gente calcula, faz as integrações baseado em uma região, uma superfície que ela tem os limites bem definidos, tá? Ou seja, os limites são um ponto ou alguma coisa assim. O que acontece é que às vezes as regiões, né, onde estão contidas os espaços que a gente vai calcular o volume ou coisa parecida, ela está envolvida por um gráfico de funções, tá certo? Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é que os limites das funções, das integrações, tá? Ao invés de ser, tá entre 1 e menos 1, tá entre 7 e 14, e daí por diante, ele vai estar entre duas funções. Então, por exemplo, você vai ter uma integral em dz que está entre 1 menos x e x menos 2. Entendeu? Os limites de integração, eles vão ser funções, tá bom? Isso também pode acontecer
É uma forma que a gente tem para calcular os volumes. E aí traz um complicador a mais, né? Não é complicador, é que no lugar da grandeza, ao invés de você substituir pelo número, você vai ter que substituir pela função, tá bom? Então, por exemplo, tem regiões que a gente chama de região do tipo 1, tá? O que é a região do tipo 1? É a região onde os gráficos eles estão entre as variáveis x e y, tá certo? Então, a região a qual a gente vai calcular o volume, essa região está sendo projetada nos eixos x e nos eixos y. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, pessoal. Você tem aqui um eixo tridimensional, o eixo z, tá? O eixo y aqui e o eixo x, tá? Essa aqui é a região, beleza? Só que essa região aqui, eu não sei necessariamente quais são os pontos que definem essa região. O que eu sei são as funções, tá? São as funções. E essas funções, elas são definidas no eixo x e no eixo y, fazendo uma sombra, tá vendo aqui, ó? A sombra das funções que está sendo feita, ela está sendo feita, essa sombra está sendo feita no eixo y aqui e no eixo x. Ou seja, você vai calcular uma função, tá? E os seus limites de integração, eles vão ser funções em x e funções em y. Dúvidas? Até então não. Beleza. A região do tipo 2 é a mesma coisa, seria a mesma ideia da região do tipo 1. Só que agora, ao invés de ser limitada pelo eixo x e o eixo y, ela vai ser limitada pelo eixo y e pelo eixo z. Tá vendo aqui, ó? A sombra dela onde está? Né? Então você tem essa visão aqui, YZ, da minha figura. Aí você faz novamente a integração, tá? Só que agora você limita essa integração com funções que estão escritas em Y e Z, tá? E a região do tipo 3, ela está limitada, a função ela vai estar limitada no eixo X e Z, tá? Então você vai tendo seus limites de integração, limites que são funções de X e de Z, tá bom? Então, assim, gente, não muda tanta coisa necessariamente. O que vai mudar é que quando você estiver fazendo a sua integração, tá? Você vai ter funções como limite de integração, beleza? Vamos resolver isso para a gente ter uma ideia como é que a gente faz, tá? Ah, tá. Antes, deixa eu só falar algumas propriedades, tá? Propriedades da integral tripla, né? Quando você tem uma constante vezes uma função, essa constante pode sair das três integrais, né? Ficar do lado de fora. Se você tem uma integral tripla de uma soma, você pode separar essas funções, né? Fazer a integral tripla de f1 mais a integral tripla de f2, tá? Aqui você tem que, quando você tem uma soma de duas funções, né? Da propriedade 2, né? Que eu mostrei aqui para vocês. A integral da soma das duas funções é a soma da integral de uma delas, de cada uma delas, né? Então, se você admite que uma função é uma soma, né? Você também pode abrir ela e fazer duas somas. Então, é bem isso. Bom, como a gente resolve essa questão, né? Primeiro de tudo, a gente tem que determinar as equações, né, que vão ser as equações que vão limitar as minhas integrações, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pega a equação, tá? A gente coloca em função do plano, né, que a gente tem, né? A gente pode pegar uma equação que vai ter uma cara de equação do plano, e aí a gente vai adotar os primeiros limites de integração, tá? Depois a gente determina para uma segunda integral, né? A gente vai descendo, começa integrando em z, depois a gente vai integrando em y e depois a gente vai integrando em x. Depois a gente vai integrar em y e depois a gente vai integrar em z, fazendo o quê?
Quando a gente integra em y, como a gente não vai estar analisando a função em z, a gente assume como z igual a zero. Vai estar fazendo uma integração em duas dimensões. Quando a gente integra em y, a gente vai fazer que y e z vai ser igual a zero. Por quê? Porque a gente vai estar integrando só em x, então a gente vai estar integrando só em uma dimensão. Vou fazer a equação aqui porque de repente ficou um pouco complicado. Olha só, vou dar um exemplo para vocês, tá? Calcule a integração da função y/dv em um tetraedro sólido R é limitado pelos planos x igual a zero, desculpa, y igual a zero e z igual a zero. E 2x mais 2y mais 2z igual a 2. Ou seja, você tem um tetraedro. O que seria um tetraedro? Seria uma figura, né, com 4 lados, mas com esse aspecto triangular aqui. E ela é limitada por esses planos aqui. Olha os planos que ela é limitada. X igual a zero, y igual a zero, z igual a zero e 2x mais 2y mais 2z igual a 2. Tá bom? Então, beleza. Beleza. Olha só. Vamos resolver. Se você perceber, você tem esse plano aqui, ó, 2x mais 2y mais 2z igual a 2, né? Então você tem, se a gente passar, né, isolar o z e passar todo mundo para o outro lado, olha o que vai acontecer. Você vai ter que z é igual a 1 menos x menos y. O que ele fez? Ele dividiu todo mundo por 2, tá? Só passando esse cara aqui, todo mundo para o outro lado. Beleza? Tranquilo? Então, a gente pode dizer que a função de x e y, tá? Ela vai ser 1 menos x menos y. Rafael, como é que você percebeu isso? Como é que você viu isso? Eu vi isso da seguinte maneira, pessoal. Olha aqui, eu poderia isolar o y, eu poderia isolar o x, eu poderia isolar qualquer um deles. Mas, como geralmente eu costumo resolver primeiro o z, depois eu costumo resolver o y, depois eu costumo resolver o x, eu preferi isolar o z para ficar um pouco mais simples, tá certo? E aí a minha função vai ser uma função que depende de x e y, né? Porque se eu isolei o z, ela vai depender de x e y. Aí olha como é que ficou. 1 o f de z, né, ou z, é igual a 1 menos x menos y. E o z, ele começa de zero e vai até essa função aqui. Tá bom? Então vamos resolver essa equação aqui direitinho. Deixa eu ajeitar ela aqui no, no Word para ficar mais fácil. Só um minutinho.
Aqui, pessoal. Então, vamos lá. Eu botei a figura aqui, tá? E depois eu vou repetindo. Bom, então, o primeiro passo, a gente encontrou, perdão, a gente encontrou a equação em termos de z, tá? E tá aqui, ó, a equação em termos de z, 1 menos x menos y. Então, a gente pode chamar a função, né, de 1 menos x menos y. E z igual a zero, por quê? Porque ele está falando que esse z igual a zero é um limite, é um outro plano em z que ele está fazendo ele está fazendo a integração. Então, em z nós temos dois planos. Nós temos um plano z igual a zero e esse plano aqui, ó, z igual a 1 menos x menos y. Ou seja, os meus limites de integração em z vão ser esses aqui, ó, 1 menos x menos y e z igual a zero. Beleza, Rafael. E em y? Quais vão ser os meus planos? Quais vão ser os meus limites? Tá? Os meus limites vão ser o seguinte: vão ter que estar baseados nesses planos aqui. Tá? Só que nesse plano, no plano y, eu não tenho z, né? Eu não tenho z. Então, o z ele vai ser igual a zero. E o que vai acontecer com o y? O y ele passa para o outro lado e vai ficar y igual a quanto? 1 menos x, é o que sobrou aqui, ó. Tá vendo aqui? 1 menos x e y igual a zero, que foi o outro ponto que ele determinou. Tá certo? Então, os meus limites de integração em y vão ser 0 e 1 menos x. E agora só falta estabelecer os limites de integração em termos de x. Em termos de x, o y vai ser igual a zero e o z também vai ser igual a zero. Então, o menos x vai passar para cá, o x vai ser igual a quanto? A 1. Então, está aqui, ó, os limites de integração é entre x igual a 1, entre x maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. Tá certo? Então, aqui eu determinei os meus limites de integração. É o primeiro passo, você determinar os limites de integração, tá bom? E aí depois eu posso fazer minha integração. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho a minha integração, tá? Que vai ser, olha aqui. Ficou um pouquinho embolado, mas é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. A função, ela é y/dv, né? Então, é y/dv. O dv é o diferencial de volume, né? Vocês se lembram disso. Então, quando a gente tem um dv, a gente pode substituir por dz vezes dx, dx vezes dy vezes dz, tá? A gente pode substituir dessa maneira. Bom, beleza. Então, foi isso que eu fiz. Aqui, eu coloquei dz, dx, dy, para resolver primeiro aqui em termos de dz, tá? Então, tá aqui, ó. Em termos de z, se eu integrar uma constante, né, a integral de y dz vai ser o próprio z, né, o z multiplicado pelo y. Tá aqui, ó, ele colocou aqui, y vezes z, que é o resultado da minha integração. Agora, vou colocar os meus limites de integração, é de 0 até 1 menos x menos z. Aonde eu tenho z, eu vou colocar o quê? Vou colocar toda essa função aqui, 1 menos x menos y. Aí, ó, o que aconteceu? Ficou o y multiplicado por todo mundo aqui. Tá certo? Beleza. Aí ficou toda esse negócio aqui, essa função gigante aqui. Beleza? Bom, aí você tem que derivar, tem que integrar, né? Desculpa, em termos agora de y, tá? Então, esse y aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2. Aqui, y ao quadrado sobre 2 também, só que o x, a constante, ficou agarrado aqui. E aqui, a integral vai ser y ao cubo sobre 3, né? Tá bem aqui. E onde tem y, o que eu vou fazer? Eu vou substituir ou por 0 e por 1 menos x. Quando a gente substitui por 0, não precisa, né, fazer o cálculo. Quando a gente substitui por 1 menos x, vai ficar 1 menos x ao quadrado, né, sobre 2, menos 1 menos x ao quadrado sobre 2 vezes o x, menos 1 menos x ao cubo, dividido por 3.
E aí, simplificando, já fica esse negócio aqui gigante, tá? E aí é só integrar em termos de x, né? Essa integração aqui vai dar x, 3x ao quadrado sobre 2, 3x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, né? É o que está bem aqui. E o x eu estou colocando, né, de 0 até 1, ou seja, substituindo de 0 até 1, só substituindo aqui nos valores, né? Vai dar isso aqui, 1 sobre 24. Então, o valor dessa integral, ela vai ser quanto? 1 sobre 24. Esse aqui é dá um pouquinho mais de trabalho, tá, gente? Não vou enganar a vocês, não. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas dá pra gente resolver. E aí? E as dúvidas? Falem aí pra mim. Minha só na, na hora de interpretar ali a figura e achar os limites de integração. Sim. Que a parte Mas da integral, esse não é o problema não, né? É você interpretar a figura e achar os pontos, sim, que eu não sim, consegui. sim. Olha, essa parte, sem dúvida, é a parte mais difícil, né? Porque os limites de integração, quando eles não são dados, né? A coisa fica um pouco mais difícil. Você tem que interpretar essa figura, né? Entender a figura para depois determinar os limites, a fazer a integral em si, né? Então, de fato, essa é a pior parte. Mas vamos fazendo mais exercícios que eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Deixa eu pegar aqui um probleminha aqui. Vou pegar um problema aqui bem parecido. Vou pegar um problema bem parecido com esse, tá? Do tetraedro aqui, tá? Deixa eu copiar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se é isso.
Então vamos lá. Vou fazer um exercício semelhante ao exercício que eu mostrei para vocês aqui em cima, tá? A gente tem, novamente, né, os planos x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero e z igual a y mais x mais 2 igual a zero, tá? E eu peço para calcular essa função aqui, tá? Limitada por esses planos, tá? Bom, o primeiro passo aqui é o seguinte. Vamos definir quais são... eu vou começar integrando em função de z, tá? Então, quais vão ser os planos, os limites de integração que vão limitar no plano, em função da variável z, tá? Um limite vai ser o z igual a zero, necessariamente. O outro limite vai estar baseado no plano. Quando eu estiver escolhendo, determinando os limites em y, um limite vai estar em y igual a zero. O outro limite vai estar também no plano. Um limite vai estar em x igual a zero, quando estiver em x, e o outro limite também vai estar no plano, tá bom? Então, vamos lá. Determinando os limites de integração. Então, vamos começar assim, em z, z igual a zero, outro limite, ó, do plano. Eu vou isolar z, tá? Então vai ser igual a menos y menos x menos 2. Tudo bem, pessoal? Eu isolei aqui, ó. Isolei o z e passei todo mundo para o outro lado. Aí a cada um você vai isolando. É isso aí. Mas só que quando eu for para o y, eu vou considerar o z como zero. Porque quando eu for para o y, eu vou estar num plano xy. Entendeu? Uhum. E quando eu for para o x, eu vou considerar o y e o z como zero. Tudo bem? Tá. Então vamos colocar aqui, ó. Em y. Em y. Aí, Eu tipo, tenho quando chegar no x, ele vai ser x igual a menos 2? x igual a menos 2, isso. Ah, tá. Zero. Eu tenho, né? Eu tenho um limite que é y igual a zero. E agora do plano. Zero. Temos. Olha aqui do plano. Eu tenho y mais x mais 2 é igual a zero, né? Eu tinha isso aqui. Então, isolando y, eu vou ter y é igual a menos x menos 2. E aí, tá ou não tá? Aham. Que doideira, hein, cara? Que Porque você doideira. está fazendo uma análise. Você está fazendo uma análise em duas dimensões, entendeu? Em duas Uhum. dimensões. Quando você está fazendo uma análise em duas dimensões, você não considera o z, entendeu? O z ele vai ser igual a zero. Então Sim. você vai ver, é como se você visse o plano somente em duas dimensões, entendeu? Uhum. Vamos continuar. Agora, em x, em que um plano x é igual a zero, o problema já me falou. Do plano, considerando y igual a zero,
Z também é igual a zero. Nós vamos ter aqui x mais 2 é igual a zero. É isso? É o que sobrou do plano. Então, x é igual a menos 2. Tudo bem? Foi Agora aqui? deu para entender um pouco melhor. Tá. Agora, nós vamos calcular as integrais, tá? Vamos lá. Inserir equação integral. Vou botar aqui primeiro. Terceira. A função da integral é 2x dv. Então, é 2x dx, dy, dz. Né? Agora, vamos aos limites de integração, tá? Primeiro, vamos colocar o dizer. O dizer Peraí. É isso mesmo. 0 e esse plano aqui, menos y menos x menos 2, tá? Então, vou botar aqui 0 menos x menos y menos 2, tá? Aqui, o segundo plano, o segundo em y, né? Os limites de integração. Em z já fiz, em y. Aqui, tá aqui. Deixa eu colocar aqui sublinhado para ficar mais fácil de encontrar. Então, y, ó, y é igual a 0 e y é igual a menos x menos 2. Então, vamos colocar aqui 0 menos x menos 2. E do z é em x igual a 0. Aqui menos 2. Opa. Pronto. E aí, gente? Dúvidas aqui na montagem? Não, foi tranquilo. Tá, então primeiro vamos resolver essa integração aqui, ó. Bom, primeiro vamos ter, a gente sabe que dx... Não, primeiro eu vou ajeitar essa integral. Deixa eu ajeitar ela primeiro. Para ficar com menos coisas aqui. Aqui eu vou colocar um dy. E aqui eu vou colocar um dx. Ó, tô ajeitando toda a integral, tá? Vou colocar um x dx. E aqui do lado de fora eu já vou colocar o 2, que é constante em todas as integrais, tá? Vai ficar mais fácil. Tá bom? Vai ficar mais fácil da gente proceder à integração aqui. Tudo bem aqui nessa reorganização aqui, gente? Aham. Fica mais fácil pra gente resolver, né? Eu acho. Então vamos ver. Essa integral aqui, opa, a integral de dz vai ser o próprio z. Concordam comigo? Vai ser o z. Inserir equação. E esse z ele vai estar entre esse cara aqui. F. E zero. Na verdade, ele vai ser justamente esse cara aqui, né? Porque por zero
Não precisa, né? No lugar do Z, se eu colocar o zero, vai dar zero, então no lugar do Z eu vou colocar menos x menos y menos 2. Tá aqui, ó. Menos x menos y menos 2. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Bom, então vamos lá. Aqui. Essa parte aqui vai embora. E aqui fica menos x menos y menos 2. Tá certo? Tudo bem aqui, gente? Uhum. Bom, isso aqui, pessoal, é uma integração de somas ou de diferenças, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu vou ajeitar essa integral de novo. Né? Você não precisa ajeitar, tá? Você pode... a gente não precisa nem ajeitar, né? A gente já está bem esperto aqui, já dá para a gente fazer. A gente pode fazer isso aqui, essa integração, em função do y, né? Então, porque senão ajeitar também vai dar muito trabalho. E não precisa, né? Vocês já estão mais espertos. Então, isso aqui, resolvendo essa integral, olha só. Integrando menos x em termos de y, né? Vai dar quanto, gente? Menos xy, né? Então, aqui vai ficar menos xy. Menos y em termos de y vai ficar menos y ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Certo. Menos y ao quadrado sobre 2. E menos 2 em termos de y vai dar menos 2y. Menos 2y. Tá certo? Agora vamos inserir os limites de integração. Que vai ser de 0 a menos x menos 2. Perfeito? Então, aonde tiver y, a gente vai substituir por menos x menos 2. Perfeito? Tudo bem? Uhum. Sempre dá problema aqui para mim. Então, deixa eu copiar aqui. Então, aqui já tinha um x aqui, ó. Vou colocar aqui entre parênteses menos x menos 2. Tá certo? Menos, olha aqui, ó. Abre um parênteses, menos x menos 2 ao quadrado. E aqui onde tinha um y, olha aqui, ó. Menos x menos 2. Tá aqui. E o zero a gente não precisa. Tá ok ou não tá ok, gente? Certinho. Então vamos destrinchar esse negócio aqui, ó. Menos x vezes menos x vai dar x ao quadrado, não é isso? Positivo. Isso. Então dá x ao quadrado. Mais 2x, né? Vai ser o menos x vezes menos 2, né? Mais 2x. Isso. Menos. Aí vamos abrir esse cara aqui, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, né? Isso aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Então é menos 2 que multiplica menos x. Dá mais 2x, concordam comigo? Mais 2x vezes menos 2, menos 4x. Tudo bem? Uhum. Então, menos 4x. Ó, de novo, vou fazer aqui porque
é menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes menos x, então vai dar menos 2x, vezes o menos que já estava do lado de fora, então vai dar mais 2x, vezes o segundo, vezes menos 2. Então é menos 2x, 2x vezes menos 2, dá menos 4x, tá? Aí menos o quadrado do segundo. Menos o quadrado do segundo, que é 4. Certo? Dividido aqui por 2, né? Isso. Menos ainda. Aqui vai ficar nem menos, né? Vai ficar mais 2x mais 4. Não é isso, meus amigos? É isso aí. Né? Dá pra gente simplificar um pouco mais ainda, né? Aqui, ó, vai dar x ao quadrado mais 2x. Vamos repetir esse cara aqui. Aí aqui vai ficar menos. Aí aqui já tem um x ao quadrado sobre 2. Deixa eu copiar aqui. Deve ter uma fração aqui. Perdida. Não tem. Tem sim. O x ao quadrado sobre 2. Aí ali, ó, o menos 4x sobre 2 vai ficar menos 2x, né? Que é menos. Eu estou dividindo todo mundo por 2. Menos 2. Mais 2x. Certo? Acompanhem comigo, gente, para ver se eu não estou dando nenhum vacilo aí, tá? X ao quadrado menos 2x, repetir, menos x ao quadrado sobre 2, porque ele ficou ainda sobre a fração. Menos 2x, porque menos 4x sobre 2. Menos 4 sobre 2 também dá menos 2. Mais 2x, mais É 4. isso aí mesmo. Beleza? Então, ó, corta esse 2x aqui com esse 2x. Tá certo? X ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2 vai dar x ao quadrado sobre 2, né? Como se fosse 1 menos 1 meio, né? Que vai dar meio, né? Então a gente fica aqui, ó, com x ao quadrado sobre 2 mais 2x. Isso porque, ó, esse 2x soma com esse outro 2x aqui, só sobra esse 2x daqui, tá? E menos 2 mais Mais 4 2. mais 2. Esse aqui sobra. Beleza? É esse aqui sobra. Bom, lembra que a função, a gente... Agora isso aqui eu só estou resolvendo aqui dentro dessa integral aqui, tá, gente? Eu vou ter que voltar para cá, para dentro. Agora eu vou resolver em termos de x. Mas acabou, dá um trabalhinho bom, como eu falei para vocês. Vamos lá. Nós já estamos terminando. Vamos voltar para a integral. Esse cara aqui tudo eu apago. E a gente tem multiplicação desse cara todo aqui, ó. Tá certo? O 2 já do lado de fora. O x que já estava aqui na integral, né? E multiplicado por todo mundo que estava aqui dentro, tá? Então isso aqui vai me dar uma integral. É só a gente aumentar o expoente de todo mundo, né? Aqui fica x ao cubo
ficar x ao quadrado. Esse cara aqui fica 2x. Tudo bem? Uhum. Então, como é que vai ficar essa integração aqui, meus amigos? Dois. Inserir aqui. Isso aqui. Aí aqui vai ficar, ó. Tô fazendo só a integração, tá, gente? Não tô substituindo pelos limites, não. Olha aqui, ó. Aqui vai ficar 2 ao cubo, tá? 2 ao cubo não, né? 2 à quarta. X à quarta. Da primeira integração. X à quarta. E aí o 4 vem aqui para baixo multiplicando 2, tá certo? Isso. X à quarta sobre 8, tá certo? Uhum. Mais. Aí aqui, ó. Essa é uma fraçãozinha também. Se é 2x ao cubo sobre 3. 2x ao cubo. Opa. Sobre 3, perfeitamente, Eduardo. Mas aqui ficaria 2x ao quadrado sobre 2, né? Isso. Correto? A mesma coisa que x ao quadrado, né? Agora sim, a gente coloca os limites de integração aqui. Que vai ser de 0 a menos 2. Aí eu deixo aquele 2 ali só pro final da. É, Depois ele. só para Tá, final. beleza. Eu sugeriria isso, tá? Uhum. Para não embolar muito a história. Então, vamos lá. Aqui vai ser menos 2 à quarta. Menos 2 ao cubo. Mais menos 2 ao quadrado. É isso, gente. O outro é 0, a gente não precisa se preocupar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16. Vai 16 ficar dividido 2. por 8 vai dar 2. 2 mais. Mais não, né? Menos aqui, né? Porque é menos 2 ao cubo, vai dar menos 8, né? Isso. Menos 8 vezes 2 dá menos 16 terços. É isso? Isso. Coloca aqui, inserir. São Mais 4. terços. Mais 4. Todo mundo aqui, gente, está multiplicado pelo 2 aqui fora, né? Não posso esquecer do 2 aqui fora. Né? Então aqui, meus amigos, se eu somar esse 2 mais 4 aqui, vai dar 6, né? Ficaria 6. Vamos colocar aqui o 2 aqui lá de fora. 6 menos 16 terços. Tá?
Na verdade é 12 menos 32 terços, né? 2 vezes 16 dá 32, né? Então, fazendo MMC aqui, é o MMC de 1 e 3, né? Eu tenho que fazer 3 vezes 12, vai dar 36, não é isso? Então, na verdade, isso aqui vai dar 36 menos 32 dividido por 3, né? Fazendo MMC aqui, que na verdade vai me dar 4 terços. E aí, gente? Deu uma complicadinha, não deu? Deu. Peraí, Mas foi aí, acho que eu foi aí, fiz um Eduardo. negócio diferente aqui, peraí. Eu fiz Não, acho que eu fiz aqui, peraí. 2 vezes 12, 32 terços, 12 Ah, menos. tá. Aqui que eu fiz besteira. Acho que tá ok. E aí, gente? Tranquilo? Assim, não é aquela coisa que você fala, emoção, fácil de fazer, mas dá pra fazer. É isso aí, é isso aí. Não, complica mesmo, tá? Essa parte complica, fica um pouco mais complicada, tá? Mas geralmente eu dou os limites de integração para vocês, tá? Como eu vou falar aqui para vocês, vou deixar um exercício para corrigir na semana que vem, tá? Então, olha só, exercício. Determine o volume gerado pela função aí eu vou pegar a integral tripla aqui. Inserir. Nada. Regiões Agora eu entendi porque que eu tava pensando errado aqui. Na minha cabeça eu botei o 12 em fração, tipo 36 sobre 3, entendeu? Aí eu coloquei ele em fração, aí ficou 20 sobre 3. Ah, tá. Botei pra ficar fração com fração. Mas daí não era pra dar errado não, pô. Não tem problema nenhum. Então, beleza. Não era pra dar errado não. Calma aí que eu já vou ver direitinho contigo aí. Só pra fazer o exercício aqui. É...
0. Aqui, gente, olha só. Tô deixando um exercício para vocês que eu tô dando o volume, tá? Eu tô dando a função e tô dando as curvas pelas quais elas são limitadas, tá? Então é 0 e 1, x, né? Y é entre 0 e x mais 1, e z é entre 0 e x menos y mais 1, tá? Então vocês vão fazer esse mesmo procedimento que eu fiz aqui, tá? Só que agora eu já estou dando para vocês as curvas para vocês substituírem aqui. Tudo bem? Tá entendido? Beleza. Meus amigos, então é isso, tá? Hoje a gente vai terminando por aqui. Vou estar colocando lá no grupo para vocês o material de hoje, da aula de hoje, tá? E a gente se vê na semana que vem para continuar nosso bate-papo aí de cálculo 3, tá bom? Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não, acho que tá tudo certo. Tá mais comigo. Tudo certo, né? Uhum.